Olá, meus amigos, que bom estarmos novamente juntos para estudar a Palavra de Deus. É com prazer que tomamos em nossas mãos as Escrituras Sagradas com o tema que vocês já estão acostumados, a vitória da Igreja de Deus na crise final. Eu quero agora pedir a Deus que nos abençoe, a fim de que possamos compreender, fazermos uma boa interpretação de Sua Palavra e aplicarmos o que aqui estudamos na nossa vida prática. Então, oremos ao Senhor. Querido Pai que está no céu, muito obrigado porque mais uma vez nos dá a chance de podermos nos voltar para a Bíblia como a bússola que nos orienta o caminho a seguir nesse mundo, nos mostra o norte e finalmente também nos leva à vida eterna. Fica conosco, abençoe cada um dos nossos irmãos e interessados em Tua Palavra que estudam conosco através desse canal, que a Tua bênção esteja sobre cada um deles. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos aqui estudado a vitória da Igreja de Deus na crise final e ao longo dos nossos estudos temos embasado nossos comentários na Bíblia, a Palavra de Deus, mostrando assim como podemos encontrar um caminho para seguirmos. Haja vista, estamos vivendo num período da nossa história em que milhares de pessoas seguem centenas de religiões diferentes, de grupos religiosos diferentes, de seitas, a depender do conceito que você tem de seitas, a gente está generalizando o conceito de grupos religiosos que fazem interpretações estapafúrdias, daqueles que pegam um versículo da Bíblia isolado e aí transformam em uma doutrina sem comprovação bíblica nas demais partes da Bíblia. Portanto, conhecer a Palavra de Deus, pesquisar, é sem dúvida algo importante para todos nós. E continuando então o nosso tema, eu queria convidá-lo a fazer comigo uma retrospectiva da história da atuação de Deus com os humanos, conosco humanos, até que a gente possa chegar ao ápice de tudo isso nesse tema que temos desenvolvido aqui com cada um de vocês à medida que nos encontramos nesse canal para estudar a Palavra de Deus. Aproveito para dizer que se você não é inscrito em nosso canal ainda, faça a sua inscrição. Dê o seu like. Isso significa que nós vamos ter mais condição de alcançar mais pessoas, pois com certeza a mensagem de Deus deve ir a cada nação, tribo, língua e povo, e a cada pessoa, logicamente. Então, quero fazer uma retrospectiva da história humana do ponto de vista espiritual. E eu quero pedir que você tenha um pouquinho de paciência e segure-se, porque nós vamos entrar no tema mais profundo. Talvez mexamos aqui com vários assuntos ao mesmo tempo. Como essa mensagem ficará gravada, você vai voltar a ela várias vezes que precisar, certamente, para tirar suas dúvidas e entender todo o entretecido que nós iremos fazer aqui à medida que estudarmos esse tema, que é a vitória da Igreja de Deus na crise final. Tudo bem assim? Você pode tomar sua Bíblia e abrir em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12. Esse será o texto introito, introdutório, para nós analisarmos, será o pano de fundo para o tema desse estudo, à medida em que entraremos em águas mais profundas. Vamos entrar na história, da história humana, de como Deus interveio do ponto de vista espiritual, história humana do ponto de vista espiritual, como Deus interveio até os nossos dias e como tudo vai acabar, como vamos ver a vitória da Igreja de Deus na crise final. Efésios capítulo 6, 10 ao 12, Efésios, um livro escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o verso 12: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por que escolhemos esse versículo como versículo introdutório, como pano de fundo? Porque o que acontece no mundo espiritual a nível invisível é muito mais do que acontece aqui a nível visível. Todo o movimento está acontecendo sem que nossos olhos possam ver.
É isso que a Bíblia ensina. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quando a luta é contra a carne e o sangue, você sabe o inimigo que vai enfrentar, as armas que ele tem, etc, etc. Mas quando se transforma no inimigo invisível, as potestades do ar, nas regiões celestes, dominadoras desse mundo escuro, tenebroso, Paulo está falando então de demônios. Por que Paulo falou isso? Porque ele sabia que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Todavia, o dragão e seus anjos não prevaleceram e foram expulsos do céu e vieram aqui para a terra. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. O profeta Isaías, fazendo uma comparação, usando uma símile, que é uma figura de linguagem, falando a respeito de Satanás, ele o compara com o orgulhoso rei da Babilônia. E no capítulo 14 do seu livro, Isaías 14, verso 12 a 14, ele diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações, foste lançado por terra. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das mais altas nuvens, das maiores estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. Habitarei nas extremidades do norte. Paulo sabia disso. Conhecia que houve peleja no céu e conhecia que o anjo rebelde foi atirado para a terra por causa do seu orgulho. Ele queria ser igual ao Altíssimo. E Jesus confirmou, ratificou aquilo que João escreveu em Apocalipse, escreveria em Apocalipse posteriormente, Jesus veio antes, é lógico, e o que Isaías havia dito no Velho Testamento, quando disse em Lucas 10, 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Portanto, a ideia de que vivemos em um mundo cercado por demônios, seres invisíveis, que interferem na vida espiritual de todos nós, é uma realidade bíblica no Velho, no Novo Testamento e reconhecida também pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o pano de fundo, é o que acontece por trás da história da humanidade desde que esse planeta foi criado. Porém, a história humana, ela não começa com Adão e Eva. Ela começa quando Deus, na eternidade, tem um sonho. Um sonho de criar mais um planeta e de nesse planeta criar seres bonitos, perfeitos, como ele criou em Adão e Eva, com a natureza exuberante, que até hoje podem nos deslumbrar, apesar de tanto tempo de pecado e de destruição. Esse sonho nasceu na mente de Deus. Só que, junto com o sonho de criar mais um novo mundo, veio também a ideia, porque Deus é presciente, de que se esse homem caísse, pecasse, e ele sabia que isso ia acontecer, porém ele não manobrou suas próprias ideias, né? Ele deu curso aos seus pensamentos de criar esse mundo, porque à medida em que ele foi criado, Deus sabia que haveria uma rebelião, esse anjo caído viria aqui e levaria nossos pais ao pecado, e de fato aconteceu. E junto então com esse sonho e com a ideia de criar um novo mundo, então surgiu também o plano da redenção, caso esse mundo viesse a cair. E ele já sabia que isso ia cair. Então, no conselho da divindade, no conselho celestial, um dos seres que fazia parte desse conselho, a quem nós chamamos de Jesus Cristo, ele recebeu esse nome porque nos dias da sua carne, ou seja, quando ele se tornou humano, recebe esse nome. Esse ser, na eternidade para trás, antes de ser criado o ser humano, decidiu por si próprio dar a vida e pagar o resgate dessa humanidade que seria criada e que cairia porque aceitaria as propostas do anjo caído. E foi isso que aconteceu. Isso é o pano de fundo. Então você me acompanhe essa história que eu quero narrar aqui de acordo com a Bíblia e com a história que nós conhecemos a respeito dessa interferência de Deus no nosso mundo, do plano que ele fez para resgatar e da vitória da Igreja de Deus na crise final. Então voltemos para o Éden, o jardim que nós chamamos comumente de Jardim do Éden. Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, lá diz que Deus criou um jardim na banda do Éden. Aí nós falamos de uma forma geral o Jardim do Éden, né? Pois bem, ali Deus colocou o primeiro par. Meu pai, minha mãe, seu pai e sua mãe também. Adão e Eva. Ambos foram chamados de Adão por Deus. O termo Adão no hebraico significa vermelho, né? Era a cor da terra.
em que ele foi criado da argila, em que ele foi criado e feito à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia não revela por quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim sem serem molestados pela tentação do inimigo e em estado de inocência, né? No período que a gente chama de pré-lapso, era pré-lapsariana, ou seja, antes de haver o lapso, antes de haver a queda, antes de haver o erro, antes de haver o pecado. A Bíblia não o revela, né? Porque os escritores da Bíblia talvez não tivessem tais intenções, eles não estavam interessados em alguns detalhes da história. A Bíblia foi feita para mostrar o amor de Deus, a busca de Deus por esse ser humano que se extraviou, a busca do pastor pela ovelha perdida. Ali no Éden, então, o diabo entra e, manifestando-se em uma serpente, e essa foi a primeira sessão espírita, persegue, sugere a nossa mãe Eva comer o chamado fruto proibido, que não era por si só nenhum problema, era apenas um teste. Não tinha veneno, não tinha a centelha da morte, não era diferente dos demais, também a Bíblia não diz que fruto era esse, e a gente não vai se demorar sobre esse assunto, porque é uma especulação que foge ao interesse da palavra de Deus. O que ela não diz, querido, não diz, e acabou. Agora, o que ela diz, nós vamos entender e aceitar, porque é maravilhoso os seus conselhos. Portanto, infelizmente, nossa mãe caiu, comeu do fruto proibido, atendendo à sugestão da serpente que disse: Deus sabe que no dia que você comeu, você será igual a ele, conhecendo o bem e o mal. O mais interessante é que essa ideia é a mesma que ele teve quando estava no céu. Dissemos agora há pouco: tu debilitavas as nações, eu serei semelhante ao Altíssimo. A mesma ideia ele trouxe para Eva e ela caiu. E a mesma ideia é o que vem ao longo da história tentando todos os seres humanos, inclusive eu e você. Todas as vezes que nós pecamos ou fazemos coisa que não é do agrado de Deus, é porque nós não confiamos totalmente nele. Como nossa mãe Eva não confiou de que ele estava falando a verdade quando disse: no dia que vocês tocarem nesse fruto e comerem, vocês certamente morrerão. Infelizmente, ela acreditou mais na palavra da serpente, do diabo, do que na palavra de Deus, como hoje também. Milhões acreditam mais no que a serpente diz. Primeiro erro da serpente, primeira doutrina ensinada erroneamente que Eva acreditou e que milhões hoje acreditam, foi a seguinte: Deus falou assim: no dia que vocês comerem do fruto proibido, certamente vocês morrerão. A serpente olhou para Eva e falou o seguinte: é certo que não morrerão. É certo que você não morrerá, contradizendo aquilo que Deus disse. E, portanto, implantando aí, pela primeira vez, o ensinamento errôneo, a doutrina da imortalidade da alma. Começou aí. Foi a serpente que disse: é certo que não morrereis. Percebe isso? Pois bem, então, nós conhecemos a história de Caim e Abel. Caim matou seu irmão, aí Eva deu à luz a um novo filho, filho de Adão, e esse novo filho recebeu o nome de Sete, e Sete, 104 anos depois, gerou um filho chamado Enos. E eu quero ler esse texto com você, esse versículo, porque ele é importante aqui em nosso estudo. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Estou lendo esse verso por causa dessa declaração final. A partir do nascimento de Enos, filho de Sete, filho de Adão, diz o texto bíblico, a partir daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, a partir daí começamos a ver uma clareza entre os que servem a Deus e os que não servem. Você nota isso? Esse texto está aqui, não é por acaso. A partir daí começou a se invocar o nome do Senhor. Dois grupos começaram a crescer na terra. Os descendentes de Caim, portanto ele se casou, teve filhos e filhas, né? E não cabe aqui agora responder a pergunta: quem foi a esposa de Caim? A Bíblia também não está interessada nisso, e nós não podemos fazer muitas especulações para não correr o risco de sair daquilo que está escrito. Você pode perguntar: e por que Deus não colocou isso aí? Bom, Ele sabe o porquê. E aquilo que está oculto não nos pertence. Só podemos falar daquilo que está revelado. Fora disso é especulação e corremos o risco de errar. A verdade é que quando Enos nasceu, o texto diz: daí, a partir daí, começou a invocar o nome do Senhor, mostrando com clareza, salta dessa declaração a ideia de que a partir daí dois grupos começaram a existir.
os filhos dos homens, descendentes de Caim, e os filhos de Deus, descendentes de Sete, filho de Adão. E esses dois grupos caminharam em posições opostas. O grupo de Caim, sempre acusando Deus de trazer o mal para esse mundo. Sempre acusando Deus e fazendo diferente daquilo que Deus planejava. E os filhos de Deus, descendentes de Adão, sempre contando a história maravilhosa do amor de Deus ao criar um paraíso e colocar nossos pais para morar nele, com a ideia da imortalidade condicional. Se não comessem do fruto proibido, se não desobedecessem a Deus. Viver um paraíso eterno. Esse era o plano de Deus. Nada do que você imagina de pecado teria acontecido. Esses dois grupos começaram a caminhar. Mas, infelizmente, eles se encontraram lá na frente e aconteceu o que a Bíblia chama de corrupção generalizada do ser humano, do gênero humano. Ora, julgo desigual. Descendentes de Caim com descendentes de Adão. Uns seguiam os ensinamentos do diabo, os outros ensinamentos de Deus. Quando esses dois grupos se encontraram, houve essa degeneração espiritual e infelizmente Deus teve que tomar uma decisão drástica. Qual foi a decisão? Um dilúvio universal e começar tudo de novo. Então a Bíblia vai mostrando como aconteceu o dilúvio, destruindo a terra, a criação e os homens daquela época, porque eram maus. A Bíblia diz que o pensamento deles era continuamente mau, desses homens daquela época. Deus teve que destruir, mas não destruiu sem dar chance a eles. 120 anos, Noé construindo a arca, e o povo não aceitou. Noé entra na arca, vem o dilúvio e destrói a todos. Do grupo que sobrou ali, a saber 8 pessoas, como reza a Bíblia, Noé, seus 3 filhos e as respectivas esposas a dele e a dos 3 filhos, formaram esse núcleo novo para recomeçar a povoar o mundo. Quando você estuda Gênesis capítulo 10 e capítulo 11, você vê uma coisa interessante. No capítulo 10 fala da descendência de Cão e Jafé, os 2 filhos de Noé. Cão e Jafé estão no capítulo 10 de Gênesis. E no capítulo 11, a descendência de Sem. Eram 3 filhos, Sem, Cão, ou em algumas traduções, Cã e Jafé. Ora, Cã e Jafé tomam agora o caminho do paganismo. Quando você começa a ler o relato aqui em Gênesis capítulo 10, você percebe que esses dois aí geraram os grupos que formaram e que ainda hoje formam as grandes religiões politeístas. As grandes religiões que adoram pau, pedra, gesso, ouro, espírito, animal, seres que não existem, almas dos antepassados. Isso veio da descendência de Cã e de Jafé. Inclusive, um dos filhos de Cã chama-se Canaã. Estão lembrados disso? E a terra de Canaã, para onde posteriormente viria o povo de Israel, era terra de feiticeiros, era terra de homossexuais, fora daquilo que a Bíblia ensina, era terra de adoração a vários ídolos. Deus deu a ordem a esse povo: quando vocês chegarem lá, não façam conforme as abominações daquele povo. Não ache no meio de ti quem bote no fogo seu filho ou sua filha, para adorar os deuses de lá. Nem feiticeiro, nem agoureiro. E aí, uma série de orientações vão sendo dadas por Moisés a esse povo. Pois bem, por outro lado, os descendentes de Sem vão formar no futuro, vão se tornar no futuro, os ascendentes de Abraão, chamado por Deus para, a partir dali, constituir um povo especial, que seria luz para o mundo inteiro. Aí conhecemos a história de Abraão, Isaac, seu filho, e Jacó, filho de Isaac. Jacó teve 12 filhos, que a Bíblia chama filhos de Israel, porque Jacó tem o seu nome mudado para Israel, depois daquela luta que ele teve com o anjo, quando voltava para encontrar-se com seu irmão Esaú. Estão lembrados disso, não estão? Pois bem, os filhos de Israel, depois de algum tempo, foram impelidos a ir para o Egito, por causa da fome que houve na terra de Canaã, e ali no Egito encontraram o governador do Egito, que era José, um dos filhos de Jacó, que havia sido vendido anos antes. José proveu alimento para esse povo, eles ficaram lá pelo Egito, na terra de Gósen, e depois da morte de Jacó e de José, os egípcios começaram a escravizar esse povo. 430 anos se passaram, até que Deus suscita um libertador. Como era o nome dele? Moisés. Interessante. Eu li uma declaração
de uma escritora inspirada por Deus, e ela diz o seguinte na declaração: depois de Maria, mãe de Jesus, a mulher que mais influenciou o mundo chama-se Joquebede, e essa é a mãe de Moisés. Foi o homem que Deus usou para tirar o seu povo do Egito e levá-lo para Canaã, terra que Deus prometeu dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. E aí vocês outra vez conhecem a história e o apelo para que vocês observem aquilo que nós já conhecemos. O povo é tirado de lá com mão forte, braço estendido. O Senhor opera milagres, tira da terra do Egito essa nação escrava por 430 anos e os conduz, sob a orientação de Moisés, até a terra de Canaã. Termina que Moisés não entra lá. Josué assume e conduz o povo, reparte a terra e ali eles vivem. Vem o período dos juízes. Deus levantou vários juízes que liderou o povo. E depois do período dos juízes, os reis, porque o próprio povo de Israel pedia. O último dos juízes israelitas foi Samuel. E o povo disse: nós queremos um rei como as nações ao nosso redor têm. Deus então orientou esse povo que os reis que se levantassem iam comer o melhor deles, ficar com as suas donzelas e tal, mas eles não quiseram saber. Deus então suscita o primeiro rei, que é Saul. Depois de Saul, Davi, o grande rei Davi, que nós conhecemos muito. Salomão, seu filho, que construiu o templo. E a história vai avançando. A essa altura, o povo de Israel, chefiados por um rei, e cada vez mais distantes do plano divino para a vida deles, eles eram uma teocracia, liderados por Deus. O rei de Israel representava a Deus. No entanto, foram se corrompendo à medida em que foram se tornando parecidos com as nações pagãs que estavam ao redor deles. E aí, não deu outra. Deus então leva esse povo para o cativeiro da Babilônia, lá pelo ano 600 a.C. No cativeiro da Babilônia, eles ficaram 70 anos. E se você perguntasse hoje a um judeu qual foi a mais trágica experiência que eles tiveram como nação, certamente eles responderiam o seguinte: depois do Holocausto, o pior tempo para os judeus foi o cativeiro da Babilônia. No entanto, eles foram curados de sua idolatria ali. Expulsos de sua terra, depois de 70 anos, eles voltam sob a orientação de Ciro, rei da Pérsia, Dario e Artaxerxes. Voltam para lá, reconstrói outra vez o templo de Jerusalém, reconstrói também os muros da cidade, e aí nós encerramos o chamado Velho Testamento com as orientações de Zacarias e Malaquias, animando o povo judeu a essa altura a continuarem sendo fiéis àquilo que a palavra do Senhor ensinava. Quando você está estudando a Bíblia e chega no livro de Malaquias, entre o livro de Malaquias e Mateus, você encontra uma página em branco. Você já notou isso? Não sei se as Bíblias mais modernas ainda mantêm essa página em branco. Alguns têm apenas metade da página, mas essa parte aí, aqui eu posso mostrar para vocês, a minha felizmente tem uma parte toda em branco, como vocês podem ver. É uma Bíblia comum, tradicional. Essa parte aqui entre o Velho, chamado Velho e Novo Testamento, é o período chamado período interbíblico, ou intertestamentário, entre os dois testamentos. Aqui tem 400 anos de história que a Bíblia não registra, mas a história registrou, e podemos muito bem saber de tudo isso porque temos acesso ao que aconteceu nesse período. Entre as coisas que aconteceram coisas boas e más. Surgiram as seitas dos judeus nesse período. As sinagogas foram construídas em várias cidades, porque não tinha sinagoga antes do cativeiro da Babilônia. Surgiu aqui, coisa boa, a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, língua que falava naquela época. Surgiu aqui também os impérios que se sucederam, como Roma, por exemplo, no ano 168 a.C., que trouxe uma certa estabilidade política para todo o ambiente daquela época. E junto com tudo isso, à medida que o tempo avança, vem então João Batista anunciando a chegada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João se preocupa em mostrar Jesus, que é aquilo mesmo que o Velho Testamento preconizava. O Velho Testamento,
o Espírito, a vida do Velho Testamento é testemunhar a respeito da vinda do Messias, que nós chamamos de Jesus ou o Cristo. Christos em grego, Messias em hebraico. O Velho Testamento trabalha levando a tudo que acontece no Velho Testamento, mostrando a chegada desse Messias que viria resgatar o homem através de sua morte. E essa sua morte substitutiva pelos nossos pecados, essa morte ela é anunciada no Velho Testamento através do sistema sacrificial de cordeiros, que apontava para a vinda de Cristo, a primeira vinda. As festas anuais, o ritual do santuário, a matança de touros e de bodes, o dia da expiação, tudo aquilo ali apontava para o ministério de Jesus aqui na terra e posteriormente no santuário celestial em favor da humanidade. Jesus vem, morre em nosso favor e deixa aqui o núcleo que compõe a igreja cristã primitiva, 12 apóstolos. Com eles vem então a pregação do Evangelho. O Evangelho são exatamente as boas novas, as notícias de que nossos pecados, nossas mazelas, nossos erros, nosso sentimento de culpa, nossos atos pecaminosos, não importa qual, do mais simples ao maior, foram carregadas em Jesus. Isso é o Evangelho, é a essência dele, essas são as boas novas. Você e eu podemos até passar pela morte comum e natural. Podemos até nesse mundo pagar pelos nossos erros que cometemos. A lei da semeadura e da colheita. Mas podemos ter a vida eterna se aceitarmos Jesus como o suficiente Salvador que nos substituiu na cruz. A morte que Jesus sofreu na cruz não é uma morte comum como essa aqui, que morremos a cada dia. Jesus sofreu a morte eterna, a separação definitiva entre Deus e o ser humano. Portanto, após a morte de Jesus, os apóstolos que formavam o primeiro núcleo da igreja cristã começaram a pregar essas boas novas pelo mundo. E surgiu então, a partir do dia de Pentecostes, que é quando o Espírito Santo desce sobre eles ali, trazendo toda a força que necessitavam a fim de pregar o Evangelho, surge então esse novo hábito de se viver, esse novo estilo de vida chamado cristianismo, que é aquele em que o cristão se preocupa mais com o seu próximo do que com você. Aquele que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aquele que você deve perdoar 70 vezes 7, para mostrar, é claro, que não são apenas 490 vezes, mas mostrar que você deve viver eternamente com o espírito perdoador. Aquele que consegue, à medida que o tempo passa, amar as pessoas e até mesmo os seus inimigos. Esse é o estilo do cristão. É isso que o Cristo veio nos mostrar. A igreja começou a pregar, começou a falar dessas boas novas e de tudo aquilo que estava escrito na palavra de Deus, o Velho Testamento, chamado Velho Testamento, continuou pregando, cumprindo essas leis, esses ensinamentos que Deus havia dado ali, exceto aquelas que Deus havia dito que deveriam passar quando Jesus morresse, ou seja, as leis cerimoniais. Esses aspectos aí deveriam ficar para trás, porque elas encontram o seu cumprimento no ministério de Jesus Cristo. Seu nascimento, vida, morte, ressurreição e intercessão depois que ele sobe para o céu após a sua ressurreição. Não é maravilhoso como a Bíblia conta a história de nossa redenção? Depois então dessa primeira geração de cristãos, surge a segunda. João é o último discípulo e provavelmente tenha morrido lá pelo ano 100 de nossa era. Toda aquela doutrina pura ensinada pelos apóstolos até João começa depois do ano 100 a ser questionada por uma nova geração de crentes. Os que não viram Jesus Cristo pessoalmente, os que não tocaram, os que não ouviram. Eles ouviram daqueles que estiveram com ele. Esse grupo aí começa agora a aceitar algum tipo de doutrina que não é aquela pura que Jesus estava pregando e nem estava no Velho Testamento. Qual é o parâmetro para se avaliar um ensinamento ou uma doutrina da Bíblia? Qualquer que seja ela, quando alguém vem nos pregar. Qual é o parâmetro? O parâmetro nunca mudou. Você pode encontrar isso em Isaías, no capítulo 8, versículo 20, onde ele diz assim: há a lei e ao testemunho. Há a lei, os 5 livros de Moisés, e ao testemunho dos profetas, todos os demais, de Josué até Malaquias. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a alva. Ou seja,
o cerne da doutrina cristã, o ensinamento tem que estar de acordo com as Escrituras, a lei e o testemunho dos profetas. E isso acompanha também o Novo Testamento. Então, a igreja começou a misturar doutrinas que não estavam de acordo com o que a igreja começou a ensinar doutrina que não estava de acordo com a Bíblia. E dessa forma foi caindo. E aí surge aqueles que a história chama de os pais da igreja. E diga-se de passagem aqui para nós, da igreja católica romana. Porque eles trouxeram elementos de fora do paganismo e introduziram dentro da igreja. Aí, lá pelo ano 313, nós tivemos a conversão, entre aspas, do Império Romano. O Império deixa de ser pagão e por Constantino, o imperador romano, passa a ser cristão. E daí em diante, meu querido, as trevas espirituais tomaram de conta da religiosidade e da religião cristã. E dessa forma, o mundo mergulhou em trevas espirituais. No entanto, aqui e ali, Deus tinha pessoas e até alguns grupos que se levantavam defendendo toda a verdade como está na Bíblia. Mas eram grupos isolados, né? Deus nunca deixou de ter representantes, né, em toda fase da história. E esses grupos recebiam a oposição da igreja maior, que no caso aí, dominando o cenário religioso, estava a igreja católica apostólica, agora romana, porque seguia as orientações do bispo de Roma. Dessa forma, durante 1260 anos, praticamente, a igreja mergulhou fora da palavra de Deus, nas doutrinas pagãs, e adotou práticas e orientações que não estão de acordo com a Bíblia. Reza pelos mortos, intercessão de pessoas que seriam santas e subiram para o céu depois da morte, coisa que a Bíblia não ensina. Esmolas para livrar do purgatório, o próprio purgatório também como um lugar intermediário entre o inferno e o céu, a substituição do sacrifício de Cristo por um sistema humano em que pessoas representavam os sacerdotes do Antigo Testamento entre Deus e as pessoas. Depois de Jesus não precisa mais disso, nós sabemos disso. Ok? E uma série de outros ensinamentos que foram misturando-se ao que a Bíblia ensinava, tornando essa igreja grande numa verdadeira Babilônia, numa confusão religiosa. Vamos avançando nessas trevas espirituais até que em 1517 surge o protestantismo. A ideia por trás do protestantismo, com Martinho Lutero, que foi o maior dos expoentes protestantes, antes dele, muitos se levantaram também, alguns se levantaram e tiveram suas vidas e suas vozes caladas pela fogueira da Inquisição, imposta pela própria Igreja Católica Mãe, para aqueles que discordassem dos seus ensinamentos, como John Wycliffe, por exemplo. Né? Então Martinho Lutero levanta-se, traduz a Bíblia para o alemão, naquele tempo era só em latim, não tinha alemão, utilizava-se muito a Vulgata Latina, feita por Jerônimo no quarto século de nossa era. No entanto, Martinho Lutero vem com o protestantismo e depois se espalha pelo mundo inteiro uma nova maneira de pensar a questão da salvação. Não mais por obras meritórias, como pregava o catolicismo, não mais por reza por mortos, mas a justificação pela fé no sacrifício que Jesus fez em nosso favor. O mais interessante é que o protestantismo estacionou, parou no tempo e no espaço, e não avançou nas reformas que começam com Martinho Lutero. Ao contrário, fragmentou-se em centenas de religiões e de pensamentos divergentes de uma para com a outra, não cumprindo o papel para o qual ela se levantou. A confusão tornou-se tão grande que, de tal forma, no século XVIII, lá na França, surge o iluminismo. França, Inglaterra, aqueles países ali, confrontando todo o conhecimento, tanto católico romano, como também protestante, e até descrendo de Deus. Mas após passar esse período, houve um despertamento religioso no mundo inteiro. Esse despertamento foi baseado no estudo do livro de Daniel e já estava previsto no próprio livro que isso ia acontecer. Se você tiver com a Bíblia na mão ou quiser anotar, Daniel capítulo 12, verso 4, o anjo dá uma ordem a Daniel dizendo: sele o livro, guarde, porque no fim do tempo ele vai ser esquadrinhado, vai ser estudado e o saber a respeito dele vai se multiplicar. O movimento de despertamento religioso que aconteceu no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, foi um movimento em cima, a partir do estudo do livro de Daniel. Interessante que
Ao mesmo tempo que esse despertamento religioso aconteceu, para que Deus levantasse um movimento religioso totalmente bíblico para dar a última mensagem de Deus ao mundo, ao mesmo tempo, concomitantemente, surgiu também o Espiritismo moderno, 1856, quando um médico francês chamado Hipólito Léon Denisard Riveillon, que foi apelidado por ele mesmo de Allan Kardec. Allan Kardec seria um antigo sacerdote da civilização celta, e então encarna-se nele e ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois outros livros mais, dando início ao Espiritismo moderno como nós conhecemos hoje, ou kardecista. Ao mesmo tempo surgem as teorias evolucionistas de Charles Darwin. Só para você ter uma ideia, em 1859 Charles Darwin lança então a teoria das espécies. E aí confunde também aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou sobre a criação, sobre o pecado, sobre a morte dele, porque quando você tira a doutrina e o ensinamento bíblico da criação em 6 dias, quando você tira isso aí, então você tira também a queda, não houve pecado, já que houve evolução, não existe pecado. Você tira também o sacrifício de Cristo para resgatar do pecado, se não houve pecado, porque Jesus iria aqui, e você compromete todo o ensinamento da palavra de Deus. Não é interessante observar isso? À medida em que Deus levantou um grupo de pessoas para pregar a verdade, como ela está na Bíblia, toda a verdade, que o protestantismo estacionou, então o inimigo de nossas almas, o diabo, a serpente, a antiga serpente, levanta movimentos paralelos para obscurecer, obliterar, dificultar o acesso à verdade, como está na palavra de Deus. Que grupo foi esse? E eu gostaria que nós continuássemos em nosso estudo na próxima postagem para descobrir esse grupo. Mas eu queria dar para você aqui as características desse grupo, que está em Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 12. Lá diz assim, prestem bem atenção. Esse texto está dentro do contexto da história final da Terra, do que estaria acontecendo nos últimos dias, portanto, os nossos dias, depois de toda essa história que te contei aqui acontecer. Diz assim, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O texto dá as duas principais características da igreja verdadeira e do movimento suscitado por Deus para dar a mensagem ao mundo na época que estamos vivendo. Aqui está a paciência dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Percebeu que não mudou nada do Velho Testamento? No Velho Testamento, citei para vocês Isaías capítulo 8, verso 20, que diz: a lei, o mandamento de Deus e ao testemunho de Jesus. A mesma coisa falada em Apocalipse 14, verso 12, está em Isaías capítulo 8, versículo 20. Porque Deus não muda. O trato dele é um só ao longo dos anos e das eras. Espero que você continue pesquisando a palavra de Deus. Espero que você se apaixone pelas verdades que estão aqui e interesse apenas por ela, tomando sua decisão de fazer conforme a Bíblia ensina e de ser também um vitorioso nessa etapa final, quando iremos enfrentar os poderes das trevas dos quais Paulo falou. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades desse mundo tenebroso nas regiões celestes. O Senhor te abençoe, o Senhor possa te dar força para estar no lado certo quando a batalha final se travar, fazendo parte do grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Por que essas duas características são importantes? Porque no mundo religioso de hoje, encontramos apenas aqueles que dizem: eu sou de Jesus, não quero saber de lei. Isso aí já passou. E encontramos também os outros que dizem: bom, eu guardo a lei, quero tudo que é lei. Mas Jesus não é o Messias e nem o Salvador do mundo. Percebe por que é importante isso? Deus te abençoe. Vamos orar? Fechemos então nossos olhos. Querido Pai que está no céu, mais um estudo da Tua Palavra, cujo tema é a vitória da Igreja de Deus na crise final. E certamente estamos começando a atravessar essa crise final. Tudo concorre para o ápice das profecias, que é a volta de Jesus. O desencadeamento de tudo aquilo que a Bíblia profetizou, os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus, está se cumprindo diante de nossos olhos. Vemos, Senhor, epidemias se materializando diante de nossos olhos. Vemos os crimes,
Vemos a fome, não por falta de comida, mas pela a má distribuição de comida. Portanto, partindo dos corações dos homens maus, como a própria Bíblia prevê. Tempos difíceis, como Paulo escreveu a Timóteo, haveria nos últimos dias. Sendo assim, e sabendo o tempo que estamos vivendo, te pedimos, nos ajuda a sermos sinceros e a tomarmos a decisão ao teu lado para nos preparar para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém.